abre a cortina. Muito obrigada. Bom, eu já dei o meu boa tarde, já pedi para todos guardarem o celular e como a Luciana bem falou, nós estamos no módulo de... Pode falar mais alto, sem vergonha, vai lá. Tenho continuação aí. Vocês, como a gente estava falando, estão num curso de formação aí em educação ambiental, têm aprendido muito bem a importância da educação ambiental nesse momento de mudanças climáticas, o papel da educação ambiental, os processos de mitigação, como a gente, como sociedade, pode ajudar nisso, ou o que a gente pode fazer para mitigar os seus efeitos. Claro que... Peraí, só destravando a tela no meu celular. Vocês sabem que é mitigação, né? Eu sempre pergunto, porque que é mitigação? Na avaliação tem gente que diz que não sabe. A gente já fez essa aula... Já fez a revisão. Já fez a aula revisão. Então, os objetivos da aula de hoje sem piadinha. Entender o conceito de educação ambiental segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, conhecer alguns projetos de educação ambiental realizados pelo terceiro setor, no caso a Onda Verde, conhecer o conceito de ciência cidadã e realizar de forma prática análise de água do Rio P utilizando o EcoKit de educação ambiental. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Por favor, não atrasem no intervalo, senão não vai dar tempo de fazer tudo. E aí, eu coloquei o conceito segundo a lei, segundo a Política Nacional. Peraí, talvez desligue. Não desligou. Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, o que se entende por educação ambiental? Então, são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade, então não se faz sozinho, constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, ou seja, todo mundo usufrui, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Quem lembra dos 3 pilares da sustentabilidade? O social, o ambiental e o econômico. Muito bem. Uhul! E é importante, percebam valores sociais. Tem como fazer educação ambiental sem lembrar da parte social? Se eu ensinar alguém só a plantar uma árvore, sem fazê-lo entender o porquê que é importante plantar aquela árvore, como aquela árvore ali vai nos ajudar? O poder de uma floresta. Eu vou estar adiantando aquela educação ambiental? Não, acaba sendo um ensino o quê? Só prático, né? Então, a importância da educação ambiental também está nessa questão da sensibilização. Não é só conscientizar, porque às vezes a gente somos seres humanos, nós somos seres pensantes, não somos? Eu espero que sim. A gente pensa, então a gente tem a consciência. Mas será que a gente tem a sensibilidade de entender o porquê aquilo é importante? A Viviane veio aqui na terça-feira, né, na despedida do Gabriel, e ela falou sobre uma palavra muito importante, a questão do propósito, do porquê que nós estamos aqui nesse projeto, não foi? Ela perguntou do propósito da gente aqui. Então, a educação ambiental também tem a ver com essa questão do propósito. Não faz sentido eu ter educação ambiental sem ter o propósito, sem ter a sensibilização do porquê eu estou fazendo aquilo. Ensinar alguém a plantar uma árvore é maneiro. Pô, legal, é um conhecimento. Mas do porquê que eu estou fazendo aquilo é um pouco mais importante. Continuando. Outra coisa muito importante aqui nesse conceito. Individual e coletividade. Então, não é algo que a gente faz sozinho. É algo que a gente pensa coletivamente. Até porque, bem de uso comum do povo. Então, todos vão usufruir. Todos vão usar. Alguém vive numa bolha sozinho sem meio ambiente? Não, até porque o ambiente é onde a gente está vivendo. Essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. A educação ambiental está muito junto da qualidade de vida. E vocês já sabem o que é qualidade de vida. Respirar um ar saudável é qualidade de vida. Não morrer de calor é qualidade de vida, né? Poder passear é uma qualidade de vida. Então é isso. Sua casa destruída com ambiente climático não é qualidade de vida. E aí, continuando. Onde é que está a educação ambiental? Eu continuei tratando... Calma que eu vou parar de falar da lei, mas por enquanto é importante para a gente. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional. Pega a frase aí. Devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo.
Quem aqui teve educação ambiental quando era criança? Alguém aqui, além do projeto, já lembra de ter tido educação ambiental? A Júlia já? Júlia já teve educação ambiental em outros lugares? Da escola? Não, é porque eu fiz parte do ambiente jovem. Então foi um outro projeto que teve a ver com a educação ambiental. Mais alguém? Alguém estudou no Terra de Educar? Não, né? Então, eu lembro quando eu fazia essa pergunta na turma anterior, aqueles que estudaram no Terra de Educar, que era uma escola do campo, falavam que sim, tinham tido educação ambiental. Mas aqueles que estudavam em escolas aqui no centro, ou mais próximos ao centro, falavam que não, que era uma escola normal, não era uma escola, não era uma escola do campo, então não tinham contato com a educação ambiental de fato. Que é isso que foi? Do nada ela... E aí, outra coisa... Quem aqui já está na universidade? Acho que nenhum de vocês, né? Nenhum de vocês, né? Quem faz técnico? No técnico de vocês tem matéria de educação ambiental? Sustentabilidade? Qual é o seu técnico? Meio ambiente. Então não vale. Você é qual técnico? Mecânica. Tem alguma matéria que tem a ver com meio ambiente? Tem. Não, Tem. acho que tem. Mas eu não tem. Mas no técnico tem. SMS. SMS? Segurança e meio ambiente. Mas é eletiva? Como é que é? É junto. É junto? É uma matéria só? É. Uma matéria só para um curso de quanto tempo? Oi? Uma matéria só para um curso de quanto tempo? O curso tem 8 períodos de 4 anos quase. 4 anos e uma matéria só para um curso tão extenso, vocês não acham? E é um curso de mecânica. E é um curso que envolve muita questão de poluentes, de escolha de material adequado para reduzir impacto, material de confecção de peças ou material que envolve, né, combustão e um monte de coisa. Tem um aluno da manhã que ele falou que faz arquitetura e que ele não sabe, pelo menos me dizer, se tem uma matéria que tem a ver com sustentabilidade. E aí, imagina um engenheiro civil, vai lá construir um prédio. No mundo que vocês já estão aprendendo a ter uma visão mais crítica, vocês não acham que é importante a gente ter uma visão mais sustentável das construções atuais? Pelo menos em Nova Iguaçu é um prédio novo a cada esquina. Estão fazendo condomínio a lá caramba. E aí seria interessante se pelo menos o engenheiro civil tivesse a noção dos impactos que aquilo vai causar ou como reduzir esses impactos. Seria interessante. Mas o que a gente vê é o saneamento cada vez pior. São as ruas alagando mais, porque não tá comportando tanto condomínio assim. Ainda que na lei esteja muito bonita, muito bem escrita, de que a educação ambiental ela é essencial em todos os níveis e modalidades do processo educativo, não é o que acontece. E outro ponto importante, caráter formal e não formal. Esse não formal quer dizer o quê? Fora do ambiente acadêmico, ou de sala de aula ou de escola. Então, às vezes, uma roda de conversa, um projeto como esse também, ambientes que saem do ambiente escolar. Aí a gente chama de educação não formal. Vamos lá. E aí, como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental. E aí eu coloquei o 6º parágrafo que diz: a sociedade como um todo precisa manter atenção permanente à formação de valores e atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, identificação e a solução de problemas ambientais. Vocês aprendem isso em outros ambientes? Sem ser aqui no projeto? Infelizmente. Não formalmente. Não formalmente? Como assim? Não entendi. Não assim como uma matéria, né? Entendi. Às vezes a gente pode ver na televisão alguma matéria, algo do tipo, o que também é importante, porque tem educação ambiental também. Às vezes a gente passa tempo no TikTok, mas às vezes tem conteúdos maneiros, que estão ali sendo educativos. Tipo os nossos. Espero que vocês acompanhem as redes sociais do Onda Verde. Aí vamos lá. Continuando nesse ponto, falando nisso, existe uma entidade ambientalista chamada Onda Verde, que possui alguns projetos, e já teve muitos outros projetos, que englobam a educação ambiental como uma fonte muito importante dos seus valores, do seu propósito. Aqui tem uma definição, que é uma organização não governamental de direito privado sem fins econômicos com atuação no Estado do Rio de Janeiro. E a Luciana fez uma pergunta para um aluno significar essa frase aqui, dar o conceito. O que você entende? Quem explica?
Quem explica o que é ser uma organização não governamental De direito privado. sem fins econômicos? Ó, vamos começar por partes. É uma organização não governamental, quer dizer o quê? Não é do governo. De direito privado quer dizer o quê? É uma instituição privada. Que é privado. Então não é de todo Ela mundo. trabalha para o coletivo, faz projetos para o público, mas ela não é uma instituição pública. E sem fins econômicos, não está pensando no lucro ali como fundamental, com atuação em todos os estados do Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu esclareci hoje de manhã é que toda a equipe de direção e secretariado de uma ONG, no caso a Onda Verde, ela não é remunerada. Quem trabalha numa ONG nesse processo de direção e secretariado não pode ter remuneração, salvo se os membros dessa equipe, junto à função de direção e secretariado, eles tiverem qualificação técnica, formação, fizerem projetos, fizerem captação de recursos e dentro dessa captação de recursos, desses recursos, eles tenham uma função que sua habilidade, sua capacitação possa ser remunerada, mas não simplesmente por ser diretor. Então, se não tem projeto, ou se aquele diretor não é de uma área, né, que execute alguma função daquele projeto, ele não pode ser remunerado. Ele vai ser só diretor, vai cuidar da papelada, vai cuidar da questão jurídica, vai cuidar do funcionamento, da higienização do espaço, mas ele não é remunerado, é por amor. Vamos lá. Ela é uma instituição que tem 32 anos de atuação, é um bebê mais ou menos, né? Tá aí muitos anos. 30 mais já, né? 30 a mais velha que eu. Mais de 3 milhões de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. A gente trabalha no estado do Rio de Janeiro, então tem mais de 3 milhões de mudas nativas. O que quer dizer nativas? Que são aqui. Que são as daqui. Muito bem. Mais de 200 mil jovens capacitados em formação para educação ambiental. Trabalha muito atuantemente, não sei nem se essa palavra existe, mas atua muito na questão do monitoramento de corpos hídricos. Então já tiveram outros projetos, atualmente tem outros 2 que têm essa questão do monitoramento dos corpos hídricos perto das escolas de trabalho. Alguns projetos de fotografia e audiovisual com foco em meio ambiente. Aqui está mais de 100 jovens mulheres, formadas em economia criativa e empoderamento feminino, que foi um projeto que a Luciana atuou. E aqui a gente colocou uma imagem da nossa sede lá em Tinguá. Esse é um dos nossos prédios, é um prédio de container. Alguém já passou na ponte Rio-Niterói e viu aqueles containerzões lá? Então, são mais de 3 containers. São 4 containers que estavam inutilizados, mas puderam ser transformados nesse prédio aqui. É porque container tem tempo de validade para ficar no mar. Depois de um certo tempo, pelo risco de contaminação dos produtos que ele carrega, ele tem que ser inabilitado. Aí esses containers que são inabilitados, que não podem mais ir para o mar, eles são descartados. Eles podem ser transformados em outras coisas que não vão para o mar, ou eles podem ser aproveitados para construções sustentáveis. E aí foi o caso. Esse prédio ele é bem interessante, ele tem várias tecnologias de captação de água, tinha um jardim vertical aqui que foi inutilizado, mas tinha. Tem um biodigestor, energia solar, né? E uma torrezinha eólica. Torrezinha eólica, ele é bem interessante. Eu gosto dos móveis do auditório, que são de bambu e outros de plástico. Pallet, tem materiais de garrafa PET também, as cadeiras, acho bem interessante. E os outros 2 prédios da instituição, o principal, onde fica a sede de fato, ele é feito de isopor, claro que com uma estrutura, mas ele é todo feito de isopor, bem legal a questão térmica. E o terceiro prédio, que está emprestado para a SEDAI, é um prédio de bambu. Esse é lindíssimo, é meu favorito, assim, um must. E uma coisa interessante da Onda Verde é que ela é bem próximo a Rebelo do Tinguá. Fica em Nova Iguaçu, a sede, é um pouquinho bastante afastado do centro, coladinho ali com a Rebio, que é a Reserva Biológica do Tinguá. Então a gente tem várias parcerias muito interessantes com a Rebio, com a própria gestão da Rebio. Esses projetos que têm a ver com audiovisual, a galera então consegue participar
de atividades dentro da Rebio, que é um ambiente controlado. Então, fazer fotografia de biodiversidade, enfim, trilhas educativas. E lá também, na Rebio, tem um novo centro de educação socioambiental, que é bem maneiro também. Então, vale a pena a gente conhecer a nossa sede. Não só pelo projeto, mas se vocês um dia tiverem essa vontade, eles recebem a galera para fazer educação ambiental. O celular bloqueou. Cadê? Vou ter que passar por aqui mesmo. E aqui a gente está em 9 dos 13 municípios da Baixada Fluminense. Então, a gente está em Paracambi, não sei se vocês conhecem, em Japeri, em Queimados, em Nova Iguaçu, em São João de Meriti, em Belfor Roxo, em Duque de Caxias, em Magé e Guapimirim. Olhem quantos espaços nós estamos ocupando em projetos de educação ambiental. E a Luciana fez bem lembrado pela manhã que são esses projetos, estamos atuando todos esses municípios atualmente, mas outros já foram contemplados. Seropédica já teve projeto, Itaguaí já teve projeto e mais outros municípios também. Recentemente teve projeto de monitoramento de recursos hídricos, Itaguaí recentemente teve um reflorestamento de mangue, Seropédica também tem reflorestamento. Esses aqui são os municípios que hoje a gente atua com educação ambiental, porque a gente está falando de educação ambiental. Mas existem os outros municípios que a gente atua fazendo outras coisas. Porque minha família é de lá. Guapimirim é o último município da Baixada Fluminense que fica... Não, eu sei onde fica Guapi, minha família é de lá. Eu queria saber onde fica Então, não é uma sede, mas tem atuação lá. O único... sair da sede para poder visitar as escolas. O único município que tem esse núcleo é aqui em Paracambi, porque os jovens líderes a gente tem que atuar aqui diariamente. Mas os outros municípios tem um carrinho que vai, tem uma equipe que vai até lá. Pode perguntar. Não, eu queria saber qual era o projeto que tinha em Japeri. Então, o Japeri tá o Monitora, né? Monitora Rios. E também a cada município é um projeto diferente. Não necessariamente. O Conexão Floresta e Clima está em 5 desses. O Monitora Rio está em 3. Aqui, no caso, os jovens líderes só é a gente. Paracambi é a gente. Só vocês, especiais. Um outro fator importante também é que a sede tem o seu centro de educação ambiental e ela recebe visita. Então, se uma escola de Mesquita quiser visitar a sede, ela vai ser contemplada também com a educação ambiental. Esses municípios são que a gente está indo até ele, mas tem a opção do município ir até a gente também na sede de Tinguá. Continuando, isso falando de educação ambiental. Acho que eu não vou conseguir mais passar por aqui. Ou vou? Acho que eu consigo. Só desconectou. Consegui. Então, esses são os 3 projetos em andamento agora na Onda Verde. Os Jovens Líderes pelo Clima, não conheço. Tem o Conexão Floresta e Clima e o Monitora Rios. Os Jovens Líderes pelo Clima eu vou falar mais à frente. O Conexão Floresta e Clima. O que vocês veem na logo do Floresta e Clima? Um drone. Animais, um drone, tecnologia, mato. Animais, no caso, biodiversidade. Cores de terra. Então, e aí vamos falar um pouquinho do Floresta e Clima. Conexão Floresta e Clima, que a gente só chama de Floresta e Clima já. 5 municípios, Magé, Belfor Roxo, Guapimirim, Duque de Caxias e São João de Meriti. Ele está atuando em 5 escolas, são 5 escolas, né? 5 escolas, então, 5 escolas municipais. Lembrando que essa atuação da Onda Verde, ela é bem focada para a escola pública, então, educação pública de qualidade. Então, tem essa vertente, esse eixo de educação ambiental, esse eixo das escolas climáticas. Como funciona isso? Conexão Floresta e Clima. Cada escola selecionada dentro desses municípios aqui vai receber já recebeu uma estação meteorológica. Acho que a Mari, quando veio aqui, mostrou uma mini, né? Um mini pluviômetrozinho. A de lá é bem grande. A de lá vai ter uma imagem aqui. E aí, adianta eu só levar uma estação meteorológica para a escola e deixar lá? Oi? Tem que monitorar e aprender a usar também, né? Aprender a fazer a leitura. Então, alguns alunos dessas escolas selecionadas estão aprendendo a fazer esse monitoramento, a ler esses dados, e professores também estão sendo capacitados para fazer esse acompanhamento. O interessante desse projeto é que eles são conectados.
é que aqui em Paracambi a gente tem o apoio de quem? Não, aí é o convênio, Prefeitura. a prefeitura. O Conexão Floresta e Clima, além da Secretaria de Meio Ambiente, eles têm que ter o apoio da Defesa Civil, porque estão lidando com dados climáticos, né, meteorológicos, e também o apoio da Secretaria de Educação, para poder permitir que a equipe técnica do projeto vá até essas escolas. Então, esses dados, essa escola está sendo preparada para fornecer dados para a Defesa Civil também ali do município. E uma coisa interessante é que esses dados, eles vão ser não cruzados, mas, como fala? Comparados. Então, um município vai poder comparar dados com outro através dessas estações meteorológicas. Já no Conexão, aqui que vocês viram o drone, né? Uma questão muito importante desse projeto, que eu acho que é uma questão fantástica, assim. Quem já ouviu falar em relação a reflorestamento através de drones? Já ouviu? Então, esse projeto, ele está fazendo reflorestamento manual. Inclusive, o padrasto da Karina trabalha lá também. Ele é das pessoas que trabalham nesse projeto, fazendo ali a parte do reflorestamento manual. E também vai ter um reflorestamento através do drone. E aí tem um pesquisador, um aluno de mestrado, que vai fazer um artigo ali, uma pesquisa, e vai fazer a comparação de como o reflorestamento com o drone vai ser feito e como o reflorestamento à mão vai ser feito, e vai comparar os dois, qual é o melhor. Então, benefícios, malefícios dos dois. E aí é uma parte interessante. A questão da floresta é que esse reflorestamento está sendo feito junto com na Rebio do Tinguá, na parte da Rebio em Duque de Caxias, né? A parte de Xerém. Duque de Caxias. Lá em Xerém tem mais de 30 hectares que foram degradados por alguma questão, e aí esse reflorestamento está sendo feito lá. Monitoramento dos corpos hídricos, então esse projeto também faz esse monitoramento. Além da questão das escolas climáticas, tem um monitoramento de rios que são até 500 metros próximos da escola. E uma questão da educação ambiental é que não só esses alunos que estão sendo preparados, capacitados para mexer eu estou sem água, na estação meteorológica, estão recebendo educação ambiental, mas a escola como um todo. A educação ambiental, ela é feita de forma continuada com esses alunos, mas para a escola inteira também. Quem aqui vocês todos são de escola pública ou de uma entidade pública? Quem aqui já sofreu com a falta de professor? Então, uma das questões da educação ambiental feitas pela Onda Verde é isso, preencher essas lacunas. Às vezes um aluno tem que ir embora mais cedo, ou fica à toa lá porque está esperando a outra aula e ficou faltando um professor no meio dessas duas aulas. Então, a educação ambiental entra nisso também. Então, tem uma equipe que fica lá, a gente falava de plantão, para fazer essa educação ambiental. Então, toda a escola consegue ser contemplada com a educação ambiental, com atividades de educação ambiental. E o interessante é que essas atividades, elas são práticas. Não é uma aula assim que a gente está tendo agora, mas são práticas de educação ambiental. Então, tem a questão de um dia diferente também, né? Você sai ali do monótono da sala de aula, mas da sensibilização da educação ambiental. E aquela escola, ela é toda contemplada, então, com esses conhecimentos em relação à preservação e de saber a importância de ser uma escola climática, sabendo das mudanças climáticas, sabendo da educação ambiental como um todo. Aí eu trouxe essa matéria do projeto Conexão Floresta e Clima. Assim como o projeto de vocês, às vezes sai numa matéria, assim, a gente posta lá para vocês. Pô, esqueci de botar da turma anterior, o do Ministério das Cidades. Mas tem lá no nosso Instagram, espero que vocês estejam vendo. É uma iniciativa da Onda Verde, convênio da Petrobras, por meio do programa socioambiental da Petrobras, que é algo que eles precisam fazer, né, como essa grande estatal. Então, tem o apoio técnico do ICMBio e parceria com escolas públicas de 5 municípios, contribuição para os planos de ação em biodiversidade da Petrobras. Como eu falei, tem a questão das escolas municipais, então essa integração entre escola municipal, sociedade
e Meio Ambiente. Essa matéria eu não vou passar toda por causa do nosso horário, mas é isso, e é uma matéria de leitura. Mas eu trouxe aqui algumas postagens do Instagram da Onda Verde mesmo, que estão trazendo essa temática do Conexão Floresta e Clima e estão mostrando a educação ambiental que eles têm feito lá. Então, tem a questão do clima versus tempo, a diferenciação do que é o quê. Acho que vocês já aprenderam esse conceito. A estação meteorológica que eles estão usando no projeto, estão explicando lá a importância dela, como ela é utilizada dentro do projeto. Aqui, em 2 semanas de projeto, já mais de 1.500 mudas plantadas lá na ação de reflorestamento. São 3 ou 2 anos, Luz, projetos? São 3, né? Esse Do Conexão? São 3 anos de projeto, então só em 2 semanas foram 1.500 novas mudas na Rebio do Tinguá. A aula do microscópio. Então tem as questões de educação ambiental deles. Chegamos ao Monitora Rios, que foi de onde eu vim, de onde eu fui roubada, que a Luciana me capturou para trazer para Paracambi. Mas eu adoro. Está atuando atualmente em 3 municípios, Nova Iguaçu, Queimados e Japeri. E uma coisa legal do Monitora Rios é a questão da ciência cidadã. O que seria isso? Que cara é essa? É a questão da que tu estava assim. É a questão da ciência cidadã. O que é a ciência cidadã? São os cidadãos da sociedade fazendo ciência. Então, os alunos irem até o corpo hídrico próximo à escola realizar essa análise, eles estão fazendo ciência. Estão ali fazendo monitoramento. A educação ambiental. Assim como no Conexão Floresta, ela é feita dessa forma continuada. Então, a gente está, além dos guardiões dos rios, que são os alunos que são preparados para fazer essa análise, toda a escola também é contemplada com a educação ambiental continuada. Como eu falei, a equipe técnica fica lá fazendo plantão na escola e, quando precisar, a gente está lá para fazer a educação ambiental. E era bem interessante, de uma forma, às vezes, era até um pouco triste. Eu lembro de um dia muito específico. Eu sou formada em licenciatura em biologia. Eles não tinham professores de ciências. E aí, uma aula que a gente estava explicando, uma estação de tratamento de água, virou uma aula sobre como é que o planeta Terra surgiu, como os dinossauros foram extintos. Então, a falta de um professor de ciências estava sendo ali contemplada comigo, assim, sabe? Estavam me usando. E o Gabriel, como gestor ambiental, também estava falando bastante coisa. A gente virou uma grande conversa ali. A gente estava trazendo esse conteúdo técnico que a gente tem. Infelizmente, ali dando uma aula para os alunos que deveriam ter esse conteúdo numa sala de aula normal, no ensino formal. Fazia 2 anos que a gente tinha professor ciência. 2 anos. E como eu falei no projeto anterior, que tem os professores que são responsáveis ali pela questão meteorológica, que vão ficar acompanhando os alunos, no Monitora Rios também. Então, cada escola tem um professor responsável por esse grupo. Geralmente eram os professores de ciências, porque monitoramento de água, então vai o professor de biologia que tem ideia de física, química. E nessa escola, em Nova Iguaçu, não tinha professor de ciências. Então, a professora que acompanhava a gente era professora de história. E a professora de história estava ali sendo capacitada junto com os alunos para entender um pouquinho mais dessa questão do monitoramento dos corpos hídricos. Além disso, da questão dos corpos hídricos, dos rios perto da escola, a gente fazia plantio, oficinas e também montamos uma agrofloresta. Nós trabalhamos numa escola do campo, que já tinha uma horta muito bem executada, que era usada na educação escolar. E aí a gente pensou, já tem uma horta aqui, o que a gente vai fazer nessa escola? A gente pensou, tem um espaço maneiro lá atrás, que tal a gente fazer uma agrofloresta então? E aí a gente fez a agrofloresta, foi bem divertido também. Usava da agrofloresta para dar aulas, virou uma sala de aula externa. Era bem bom dar aula lá fora da sala de aula. Então está escrito aqui, educação ambiental continuada, com os 10 guardiões dos rios, que era o nome dos alunos que sabiam fazer a análise. E o restante da escola também era contemplado com essa educação ambiental, mais em questões de oficina, de atividades que a gente fazia extra monitoramento. E aí eu trouxe algumas imagens. Aqui a gente fazendo análise de água. Vocês vão fazer isso aqui junto comigo daqui a pouco. Olha a cor desse rio. Olha a cor desse rio. Aqui é do rio Queimados. Parece até asfalto.
Aqui foi uma atividade que a gente fez de para os alunos relacionarem um dos parâmetros que seria o pH. Aí a gente fez essa oficina para eles aprenderem a fazer a dinâmica do pH, entender a coloração do pH. Aqui foi a gente fazendo uma oficina na produção de sabão com óleo de cozinha. Então também pega a parte dos resíduos, então a educação ambiental vai além dessa parte físico-química da água. A gente falava de temas diversos, muito inclusive sobre resíduos. Aqui foi quando eu peguei carrapato, que a gente foi para debaixo da ponte ali no Rio Guandu, fazer a coleta de água para levar no laboratório que faz a análise de água do IQA mesmo. Então a gente coletava as amostras, levava para o laboratório e esse laboratório entregava essa análise mais fiel, digamos assim. A gente fazia o comparativo com a análise da escola, do EcoKit, com essa análise feita em laboratório mesmo. E para vocês verem a importância da ciência cidadã, que é aquela que você traz elementos mais básicos para o cidadão comum, o estudante comum fazer, os parâmetros que eram feitos pelos alunos eram bem próximos e às vezes eram iguais ao parâmetro feito por um laboratório referendado no mundo, porque é um laboratório que faz análise, inclusive, de análises lá dos Estados Unidos. É um laboratório maneiro. Nossa, análise na gente. Eu aqui, tá vendo? A minha mãozinha para trás, que essa não estava sem luva. Só estava usando a mão que estava com a luva ali, ó. Por favor, use a mão com luva. Usando o óculos também, de proteção. Aqui o João, felicíssimo com o cheiro dessa água. Um dos parâmetros que a gente vai avaliar no nosso par são questões do próprio rio, assim, que vocês conseguem ver ou sentir a olho nu, é o odor. Então, o João não estava gostando do cheiro, não. A gente levou essa água para aquela mulher da Globo, quando ela abriu o pote... Acabou, empechou o estúdio. Horrível. Aqui a gente fazendo a manutenção do SAF, que é o Sistema Agroflorestal. Lá em Rio Douro. Karina estudou lá também. E aqui, imagens para vocês verem que, ainda que os nossos alunos os guardiões fossem do 9º ano, os alunos que estavam sendo capacitados para fazer o monitoramento do corpo hídrico, toda a escola era contemplada com educação ambiental. Então a gente fazia essas oficinas. Tá vendo eles pequenininhos participando de atividade. Vocês até fizeram a biotinta, né? Aqui a gente fez biotinta usando argila. E aí foi uma fofura. A gente expôs todos os desenhos aqui. Eles adoravam, era bem legal. Muito fofo. Ai, que saudade dos fofinhos. Aí foi o vídeo que vocês já viram. Chegamos ao... eu já pulando. Chegamos aos Jovens Líderes pelo Clima. Aí eu pergunto para vocês. E aí, quem participa dos Jovens Líderes pelo Clima? Os jovens. E vocês estão com qual objetivo aqui? Salvar o clima? Educação ambiental. Mas o quê? Mobilizar. Liderar, conscientizar. É um projeto de formação em educação ambiental para o protagonismo jovem, né? Vocês não estão aprendendo? E aí, o que acontece aqui? Educação ambiental, mais o quê? Oficinas. E é só a educação ambiental que acontece aqui? Vocês só aprendem sobre o meio ambiente? Lembra dos pilares que a gente falou? Vocês têm aprendido só a plantar árvore aqui? Às vezes eu acho que a gente está mais numa pegada social, inclusive, do que ambiental em muitas aulas, né? Para vocês verem como as coisas são juntos. Não tem como a gente falar de meio ambiente sem falar do social. Não... Oi? É indivisível. É indivisível, não tem como separar. E para a gente entender o meio ambiente, é preciso entender a sociedade. Ai, bonito isso. Não. Esqueci de falar. Eu sempre esqueço alguma coisa, estou no raciocínio e eu vou lá esquecendo. E aí de manhã eu fiz uma pergunta que deixou a galera meio assim. Alguém aqui já sentiu alguma diferença num pensamento, numa reflexão crítica que teve depois que o projeto começou? A Hannah disse que sim. Fala aí um exemplo. A forma como eu reparo nas coisas após ter entrado no curso. Por exemplo, eu ainda não tinha feito a comparação dos lugares daqui. Eu também nunca parei para pensar se passava também o caminhão do lixo igual passa na minha rua em outros lugares da cidade. Pô, isso é maneiro. Legal, ela pensando a questão dos resíduos, né? Se passa em outro lugar. E ela poderia muito bem,
Se passa na minha casa, tá tudo certo. Por que eu vou pensar lá no Guarajuba? Por que eu vou pensar lá em outros espaços? Mais alguém quer falar? Fala aí, Jotinha. Fala assim, tua filha do Gabriel tem que falar. Ela falou exatamente o que eu queria falar. Não, aí fala outro exemplo. Que isso? Complica. Ele ficou com ciúmes do pensamento crítico dele. Eu assino embaixo do nome dela. Tá a Hannah e tá aí embaixo, Jotinha. Eu assino embaixo. Tem alguém que teve outro pensamento? Outro despertar? Eu passei a olhar também mais para acessibilidade nas ruas, que eu comecei a observar bastante, e sobre como as mulheres e as pessoas negras não têm tanta visibilidade na política, não têm tanto envolvimento na política. Isso é algo que eu fiquei pensando bastante depois do curso. Então vote na Letícia para presidente. Não, é participação. E vocês podem fazer a participação popular. Não precisa só ser um vereador, mas participação popular também. É isso aí. Mais alguém quer falar? Fala, Matheus. Eu acho que eu também comecei a perceber como os problemas ambientais têm mais de um culpado. Nunca dá para culpar só alguém. Sempre tem mais de um fator que está influenciando aquilo. Como é muito mais complexo do que parece ser. Tipo desperdício de alimento. Não é só o restinho de comida que está ali. Tem todo um processo por trás de como como o alimento ele pode ser descartado. Como ele pode ser considerado desperdício. Então, muito disso. Nossa. Ai, fala, Vitor Hugo. Eu comecei a me indignar mais com os problemas dentro da cidade, que eu não ligava muito, mas depois que a gente começou a ter gente do órgão público vindo aqui e o Gabriel falando sobre, eu comecei a perceber os problemas que afetam a gente no dia a dia e comecei a me importar mais com eles e perguntar, por que ninguém faz nada para resolver isso? Pô, legal. Pô, e eu gostei que vocês falaram coisas... Um de cada mesa falou uma coisa bem diferente. Não, legal no caso esse seu incentivo aí, não a situação, me entenda, por favor. Porque ficou o quê? Sem ar. Ficou sem ar? Tu falou bolado. Não. É isso aí, tem que ter essa militância, essa veia aí. Gabriel ficaria orgulhoso. A Hannah falou de uma coisa ambiental, na questão dos resíduos. Ela falou da questão política. Você também falou da questão política, social e econômica, o Matheus também. Tem a questão da mobilidade também, né? Da cidade, tipo, não ser muito acessível para alguns lugares e algumas pessoas. Boa. E sabe o que é interessante em educação ambiental? Quer falar? Eu também estava pensando sobre... Foi até uma das palestras, que até uma moça do Fusca Rosa, que ela falou sobre como as festas funcionam. Porque a maioria das pessoas só vai no intuito da festa curtir, aproveitar o momento e nunca pensar em si nos resíduos, que a Hannah tinha até comentado. Que o pessoal vai, aproveita, joga de um lado e nunca pensa assim, como que é organizado em si, assim, as festas. Boa, boa. E algo que vocês estão aí, já virou a chavinha. E o interessante da educação ambiental, quando vocês passam a ter esse pensamento, é igual quando você aprende a ler. Depois que aprende a ler, tem como aprender a desler? Você lê às vezes sem querer, você lê. E aí, quando vocês têm esse despertar, não tem como voltar. Não vai fechar mais os olhos. E aí, às vezes, é ruim que fica aquela culpa, né? Tipo, ai, será que eu preciso mesmo desse canudo? Dá uma culpa, uma aflição. Eu entendo, eu sofro disso também. Não tem como voltar atrás. É a parte boa e a parte ruim. Mas isso é bom, a sementinha tá aí. Agora basta... Aí eu vou começar. Não me deixem ir embora não que eu comece a falar coisas nada a ver. Mas é o despertar da gente. E a educação ambiental tá aí para isso. Vocês têm esse despertar e não tem como voltar atrás. Agora é aplicar e continuar passando esse conhecimento. Pô, vocês estão aprendendo coisas legais pra caramba. Eu espero de verdade que vocês estejam compartilhando com os outros. Não só nas mídias sociais, não é só o conteúdo que a gente posta, não. Mas o falar de vocês também mudou. E, pô, parabéns. Vai bater. A forma como vocês se expressam é diferente. Isso é legal pra caramba. Essa mudança até não é só em Paracambi, mas em vocês também. Há uma mudança interna. E isso aí é, pô, legal pra caramba. Continuando, antes da gente ir pro intervalo, vou dar só uma pincelada aqui. Vocês têm a participação social, então vocês militando, a Hannah militando, a turma da Maiara apresentando, as visitas técnicas, vocês conhecendo outros espaços,
a mobilidade, a compostagem. Não, é porque jovens líderes como um todo, sem ciúmes. São 100 jovens líderes. Eu misturei as duas turmas, porque vocês estão juntos nessa. E aí... A gente vai para o intervalo. E... A gente vai para o intervalo. E já volto. Na verdade, eu fiz isso aqui para vocês. Utilizei uma referência, um artigo, que é um protocolo de avaliação rápida, que a gente chama de PAR, na verdade, protocolo de avaliação rápida, do monitoramento de um rio. A gente vai ali no Rio IP, ali no Bosque. Girls. Então, cada grupo vai receber esse protocolo de avaliação rápida e a gente vai olhando parâmetros realmente da paisagem. Por exemplo, tem parâmetro aqui. Característica do fundo do córrego. Então, vocês vão... Oi? Não. Falei alto. Pensou alto. Então, tem as características do fundo do córrego. Vocês vão olhar a margem do rio. Vocês vão ver se tem erosão. Todo mundo sabe o que é erosão? Deslizamento da terra ali. Quantidade de resíduos. Então, se tem muito, se tem pouco resíduo lá na margem ou dentro do corpo hídrico. Esgoto doméstico. Então, se tem presença de esgoto, se não tem. Um parâmetro que a gente colocou também foi o odor, que é o cheiro. Vocês não têm noção do que é um rio que fede. Então, tem sem odor, odor leve ou cheiro de ovo podre, que sim, às vezes acontece. E parâmetros de biodiversidade, no caso, coloquei aqui como animais. Então, tem peixe, tem anfíbio ou não tem? Tem só alguns? Não. Mas qualquer jeito, não é indicador de qualidade. Libélula. A libélula é indicador. É bem indicador. Mas eu não vejo aqui no Rio IP Garça, não. Vejo lá embaixo. Ah, entendi. Mas isso vai de acordo com o grupo de vocês. E aí, pessoal, a gente dividiu os parâmetros em ótimo, bom e ruim. O ótimo vale 10, o bom vale 5 e o ruim vale 0. Aqui no final a gente vai fazer a soma onde tem a pontuação. Então, se for de 80 a 90 pontos, ele está ótimo. Se for de 60 a 75, ele está bom. Se for de 40 a 55, é regular. De 20 a 35, ruim. E de 0 a 15, péssimo. E aí vocês que vão fazer essa soma total pra gente. Cada grupo vai receber. Tem mais folhas lá embaixo, mas por enquanto eu vou deixar uma aqui e outra ali. E outro, preciso que prestem atenção agora na tia. A gente vai fazer a análise da água do rio utilizando esse kit aqui. Ele é um kit... Pode pegar esse aqui também. Ele é um kit de educação ambiental. Esses óculos são emprestados, então, por favor, não percam. Tem que devolver para a Stephanie. Essa aqui é uma água deionizada. Então, isso aqui a gente vai usar para lavar o material. Peguei uns papéis lá embaixo. Aqui tem o filtrinho, que a gente vai filtrar a água do rio que a gente coletar. Aqui tem algumas especificações, umas folhinhas que vieram. Só que tudo que a gente utilizar, quando a gente abrir os reagentes, precisa ser com luva. Então, quando a gente começar a mexer com os reagentes, precisa estar usando a luva. Os reagentes estão aqui, são em potinhos bem fechadinhos. Sim, tá bem fechadinho, graças a Deus. E aí tá tudo aqui. Tem alguns parâmetros, tem o pH, amônia, nitrito, nitrato, ortofosfato. Tem mais outros aqui que a gente vai dar uma olhada. O que eu vou precisar que vocês façam? Primeiro a gente vai fazer esse PAR, essa pranchetinha aqui, essa análise de forma observando o rio mesmo, e depois a gente vai fazer a análise utilizando o kit. Isso aqui é o manual de instruções da análise. Então, vai ter como utilizar o reagente, as precauções, como fazer a coleta e a amostragem. O certo seria a gente coletar com um balde de alumínio. Porém, não vem um balde de alumínio no kit, e esse kit aqui eu peguei emprestado da sede. O que eu fiz?
não é, como a gente vai fazer essa análise de forma apenas para educação ambiental, mas nas escolas também não é feito? Sim, é feito, mas eles fazem um relatório. A gente vai fazer no caráter mesmo da gente entender como funciona essa análise. Eu acabei pegando uma garrafa PET, cortando, fazendo um mini balde para a gente fazer essa coleta. Coloquei um fio de nylon, por isso eu me atrasei de manhã, porque eu fui comprar um nylon. A gente vai pegar esse nylon, amarrou na metade da garrafa PET. Tá aqui, ó. Eu fiz um pequeno balde. Virou um nó aqui, vai pegar esse nó, é um fio longo, vai jogar dentro do rio, um pouquinho longe da margem, bem onde passa ali o leito, para ele encher d'água. E nisso que a gente encher, vai utilizar a seringa, vai coletar um pouquinho e passar direto para essas cubetas. Acho que é cubeta o nome. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Nesse potinho aqui. E aí tem a marcação de 5 ml certinho. Não pode menos nem mais. Tem que ser os 5 ml para funcionar. Passou para essa cubeta, passou para esse potinho, a gente vai utilizar os reagentes aqui. Seguindo o manual de instrução. Tem que ler o manual de instrução. Porque esse manual tem a quantidade, a pazinha que tem que usar, o potinho que tem que usar. Então tá tudo especificado aqui. Tem que usar isso aqui. E logo depois de alguns minutos, tirando o pH e o oxigênio dissolvido, que é a resposta na hora, os outros a gente vai esperar alguns minutos, que também está escrito aqui, e vai fazer a comparação. Vai ficar coloridinho, a gente vai pegar a amostra e vai dar uma olhada assim. Vai começar a comparar. Óbvio, sem tampa, olhando a coloração que ficar e vai ver o número certinho, quanto der. Vocês vão ver as cores lindas que ficam. Mas nem sempre é um resultado bom. Dito isso, aqui é um disco de SEC, para a gente ver a turbidez. Para fazer a turbidez, a gente utiliza uma garrafa de 2 litros. Mas, de novo, eu consigo uma de 1,5 litro. E é o que tem para hoje. A gente vai encher essa garrafa com a água do rio, colocar o disco de SEC aqui dentro e ver quando isso aqui vai começar a desaparecer ou se vai ou não desaparecer. E vai marcar por aqui o momento em que a água começa a ficar turva. Ou a gente pode utilizar, nesse caderninho aqui também tem a turbidez. Cadê? Mas tudo isso a gente vai ver mais na prática, tá? Falando assim fica complicado. Ou vai ver através disso aqui, utilizar o potinho, colocar em cima para ver qual o número que mais corresponde. De novo, vamos precisar fazer a coleta. Vou precisar que todos usem a luva. Quem estiver ali manuseando precisa usar luva. Isso aqui são reagentes químicos. Então, onde é que a gente descarta? Essa garrafa aqui, a gente está utilizando para o descarte. Terminei de reagir. Vamos descartar aqui nessa garrafa. Que essa garrafa ela vai para a onda verde e a onda verde consegue destinar para o laboratório que faz o descarte. São reagentes químicos, então a gente não pode colocar no rio de novo, senão a gente vai estar poluindo também. E não é a nossa vontade, né? Não é o nosso objetivo. Então, não jogar no chão, cuidar do mexendo de reagente. Vai me corroer? Não. Mas não vamos evitar, né? Então, mexer com a luvinha, óculos, qualquer coisinha. Isso aqui a gente usa para lavar os instrumentos. Quem aqui já fez laboratório? Então, vocês sabem muito bem como funciona. A gente vai usar a água para limpar os instrumentos aqui e depois eu vou fazer a lavagem com o sabão neutro na pia direitinho. Por enquanto é só. Vamos para o campo. Estão prontos? Então, a gente está fazendo essa análise mais para o critério de educação ambiental. Não é uma análise que vai ser usada de fato, vai ser usada para nosso conhecimento. Mas o certo seria ir no local onde realmente tem um curso de água maior. Então, onde está correndo mais água, onde a gente faz essa coleta. Quem vai querer coletar o balde? A água para o balde, que vai ali no rio pegar. Não precisa entrar no rio, não. Pode ser? Tá. Primeiro vocês façam o par, então, façam o protocolo nos grupos, analisando aí, e depois a gente vai fazer a análise do rio mesmo.
Ó, o oxigênio, já vou falando então, já vou explicando enquanto ela está se preparando. O oxigênio e a temperatura a gente precisa fazer na hora da coleta. Por que a gente faz o oxigênio na hora? Porque o oxigênio está no ar, então para que não haja nenhuma reação, nada assim com o ar que a gente está, precisa ser feito na hora, o mais rápido possível. E o oxigênio, ele vai ser o único parâmetro que a gente não vai filtrar a água. Por que a gente filtra para os outros reagentes? Para que não tenha nada dissolvido, para que não tenha nenhuma impureza. Então a gente vai fazer a filtragem utilizando esse papelzinho aqui em formato de cone. A gente vai botar aqui e vai ser o nosso coador. Mas o oxigênio... Não, a gente vai trazer para cá. O oxigênio a gente faz na hora. Numa coleta certa, ela tem que se jogar bem onde está ali no meio do córrego, onde tem bastante água, um pouco longe da margem. Para quê? Para não pegar muito sedimento da margem, a parte da erosão. Tem que estar a água mais natural possível, então sem essa interferência. Mas aqui no momento a gente está sem balde de alumínio, a gente está fazendo para questões de educação ambiental mesmo. E vamos fazer essa coleta. E aí alguém já coloca a luva, já vai se preparando para a gente começar. Eu preciso, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas para fazer o resto das coisas. Já vai vestindo a luva. Vamos ali? Você vai fazer a coletagem dessa água aqui. Você vai pegar algum assistente, vê aí onde está o oxigênio. Tá, primeiro, abre a cubeta, abre. Assistente de laboratório, abre ali e encontra o oxigênio ali no nosso livreto, por favor. Ó, agora você vai fazer o seguinte, você vai coletar uma amostra. Levanta aí, por favor. Você vai coletar uma amostra dessa água e vai colocar 5 ml aqui certinho. Outra pessoa para medir a temperatura. Temperatura da água, já pode medir na temperatura. Coloca ali, sem cuidado para não derramar. Ó, pra gente não sujar, vamos usar essa luvinha aqui como nosso apoio. Pessoal, temperatura 20 graus, anota aí. Oxigênio. Então, lê aí o passo a passo do oxigênio. Encher a cubeta pequena com a amostra, derramando pelas paredes com cuidado. Adicionar uma gota do reagente 1, fechar evitando bolhas e agitar. Então, adicionar uma gota do reagente 1. E agora, vai lá, vê aí, próximo passo. Adicionar 2 gotas do reagente 2, fechar evitando bolhas e agitar. Abre com cuidado para que isso aí não respingue na sua cara. Aí é o do 3. Adicionar uma medida rasa no número 2 do reagente 3 e agitar. Colherzinha número 2. Medida rasa, isso. Ó, e você não bota de lado. Não faz assim de lado. Isso, abre em pé. Pra não cair nenhum reagente aí, nenhum pozinho em cima da mochila da pessoa que tá aí do teu lado. Pessoal, quem tá com o cronômetro aí, por favor? Alguém bota 15 minutos no cronômetro. 15 minutos. E lembrar que é o oxigênio. Vamos botar aqui na frente. O restante, a gente vai ter que fazer filtrando a água. Próxima pessoa a fazer análise. Pega o pH, que é o mais rapidinho. Vê aí o pH, por favor, pesquisa o pH. Ó, o pH a gente vê na hora o resultado. E olha só como a gente vai ver o pH. A gente vai encontrar o mais próximo, tá vendo? Ó, fica aqui. Pessoal! Ó, tem 6,5, 7. Qual vocês acham que tá mais próximo? Eu acho que tá alguma coisa entre 7 e 7,5. Também acho. 7,5? pH 7,5? 7. Ou 7? 7. Então quem acha que é 7, bota 7. Quem acha que é 7,5, 7,5. Não tem como ver de lado, mas... 7,5? Ó, precisamos entrar em consenso. É bom a gente estar num ambiente com bastante luz, porque isso acaba refletindo aqui. Não, é 7, é 7. O ideal seria num ambiente com luz, mas como estamos no meio do bosque... 7, 7. Fechamos em 7, pH 7. A gente vai esperar então o oxigênio ficar pronto, não vai dar tempo de fazer todas as reações, porque eu esqueci como é a dinâmica, tinha que estar um tá fazendo o outro. Mas é isso, acho que vocês viram um pouco como funciona a brincadeira, não a brincadeira, né, mas essa análise de água. Espero que vocês tenham gostado de experimentar mais ou menos como funciona. O NEDUCAM, que é o Núcleo de Educação Ambiental do Instituto Federal, eles realizam essa análise aqui no Rio dos Ipês, mensalmente, inclusive, com o kit
com o projeto da SOS Mata Atlântica. Então, esse núcleo de educação ambiental, eles fazem essas análises, tem lá, acho que fazem os relatórios certinhos também, né? Então, acho que é interessante a gente dar uma olhada. E a balneabilidade da cascata é feita pela própria Secretaria de Meio Ambiente. Então, esse rio ele acaba sendo analisado e monitorado, mas é interessante que a gente veja como é que esse rio está. Acho que só de vocês observarem dá para ver que tem algumas problemáticas muito fortes aqui. Principalmente quando acontecem as chuvas, a quantidade de resíduos, a erosão, a margem, os resíduos ali. Então é bem complicado a gente ver um corpo hídrico aqui no meio da cidade, mas que está aqui pertinho do bosque, pertinho do Parque do Curió, ter esses efeitos do homem, né?